aspas aí pro Vitor Pereira sobre a atuação horrorosa do Corinthians. Jogamente sempre explicar. Vi uma equipa a lutar em todos os duelos, a jogar com a faca na boca, a dividir todos os lances, e vi a minha equipa. Depois eu acho que a vitória no Mineiro nos fez mal, porque jogamos de barriga cheia, não lutamos por todas as bolas, não chegamos sempre atrasados, eles foram sempre mais fortes, mais rápidos, mais sobre a bola. Portanto, e nós agora na segunda volta, no segundo jogo em casa, temos que jogar exatamente com a determinação que eles jogaram aqui, com a faca na boca, a meter o pé, em vez de nos queixarmos porque eles estão a ser agressivos, temos que ser agressivos, como eles foram. Temos vários jogadores com problemas, mas não me estou a queixar. Portanto, temos que ser agressivos em cada bola, temos que disputar cada bola como se fosse a última, temos que jogar com fome, e é a única forma de dar a volta a este resultado. O Vitor Pereira deixando claro que seu time foi soberbo. Que ele fala, a vitória sobre o Atlético Mineiro atrapalhou nesse momento. Por quê? Porque a gente entrou, jogamos de barriga cheia, não lutamos por todas as bolas. Ele deixa claro que ele acha que houve nariz em pé, Vamp, depois daquela vitória sobre o Atlético Mineiro. Você acha, mas eu também acho que ele tem que chamar a responsabilidade. Ele também tem que falar que ele não colocou seu time pra jogar de uma forma ofensiva. Que é isso? Ué, mas no jogo, você viu o Corinthians jogar? A escalação do Corinthians é o time a escalação, Vamp. Você quer o quê? Mas e fazer? E jogar? Se eu saio com 3 volantes lá, eu boto Rony, Xavier e Duqueiroz lá no ataque, você o cara tá louco. Ele botou Roger Guedes, William. Tá bom, mas se o jogo dele não facilita a bola de chegar... Aí cabe os caras jogar também. Mas aí também o treinador nunca tem culpa. Ele vai ter que jogar pelos caras? Mas agora o treinador nunca tem culpa. O time dele foi patético em campo. Olha o ataque. E o time é defensivo, Roger Guedes, o William e o Will Alberto. Ele pôs tudo que ele tinha. Os caras não chegam perto um do outro fazer uma jogada individual. O William foi o pior jogador em campo. Uma tabela. Mas se deixar no banco... Mas aí não tem erro do treinador também? Deles jogarem próximos, deles se aproximarem, deles marcarem pressão na frente. Se ele sai ali então eles não estão seguindo nada que o treinador fala, é isso? Ele sai ali com Duqueiroz, Cantígio, Maico e Xavier e Rony, digo, esse cara tá louco. É um time defensivo. Mas, botou o meio campo com o Mike e o Duqueiroz, que chegam bem. O histórico dos dois é chegar bem. O Duqueiroz entra na área, o Mike remata bem de fora da área. Entra na área, você tem o Duque, aí você tem Roger Guedes, o William e o Roberto. Não fizeram uma tabela, não deram drible em ninguém. Jogada individual. No individual nada, no coletivo nada. E a culpa é do Vitor Pereira. Então ele não tem culpa nenhuma? Não. O futebol ruim do Corinthians do ano inteiro, a culpa não é dele. Escalação boa. O time ideal é esse, a presença do Renato Augusto. Não tinha nada de melhor do que isso, a não ser nas Copas que joga o Fábio Santos, que podia estar no lugar do Piton. E o Renato Augusto está inteiro. Com certeza jogaria no lugar do Cantígio. O resto é aquilo ali mesmo. Ontem os caras jogaram. Ontem os caras jogaram como se fosse um amistoso, gente. A gente falou durante a transmissão. Falei, nossa, o Atlético tá dividido. Deve ter olhado tudo que ele falou. Deve ter olhado a tabela, o Atlético Goianiense na zona de abaixamento. Tudo que ele falou aí, nós falamos na transmissão. O Atlético Goianiense jogando como se fosse um prato de comida. Essa é a expressão que eu usei na transmissão. O cara dividindo uma bola como se fosse um prato de comida. O Corinthians no mata-mata, os caras jogaram como se fosse um amistoso. Ô, seu William, você não vai jogar bola, seu William? Você foi um grande jogador na Premier League, quer dizer, passado, mas no Corinthians você não jogou bolhufas ainda. Nada. Jogador que a gente espera muito, pelo que a gente sabe que ele tem de potencial, mas ainda não jogou no Corinthians, o William. O Roger Guedes, queria jogar pelo lado esquerdo, jogou ontem, também não jogou nada. Yuri Alberto, jogador caríssimo também, não jogou nada. Mas esse aí participa, não tem 2 semanas que chegou no Corinthians. Então, mas... Até passa um pano pro Yuri Alberto, mas... O William, que da Premier League eu via batendo falta na seleção brasileira. Teve uma falta no finalzinho do primeiro tempo, aos 43 do primeiro tempo. O Roger Guedes já fez gol de falta, mas o William, ele não pega mais a bola pra bater uma falta. Ele é batedor de falta no Chelsea. Tá sem confiança. Tá jogando. Você pode até falar do Roger Guedes, que eu mesmo falo aqui que às vezes ele tá no mundo de Nádia,
não jogou nada, mas ó, apareceu o pênalti, outro dia ele perdeu, ele pega a bola, vai, tenta bater. Ele erra, mas você vê ele presente. Tem um jogador que você não vê presente, que não quer nada. Ele pode errar ou acertar, mas você vê ele no jogo pra elogiar ou pra criticar. O Willian, digo, essa falta o Willian vai bater. O Roger Guedes pegou, bateu no zagueiro. Quer dizer, isso é verdade. É o cara que veio pra comandar. Ele é Renato Augusto. E tá muito aquém mesmo daquilo que se espera. É o que mais deve hoje, na sua opinião, o Willian? Pra mim é. Pra mim é também. Pra mim é. Mauro César Pereira, treinador ou jogadores ou os dois? Quem tem mais culpa nessa... Os dois, né? Os dois. O técnico também tem... Os técnicos, pra mim, sempre tem uma responsabilidade quando as coisas vão mal. Por exemplo, ele também disse depois do jogo lá que... não, acho que não jogam mais juntos, né? Pelo menos de saída. O Roger Guedes e o Yuri Alberto. Ele falou da questão dos corredores laterais que nenhum dos dois protege. Eles não voltam para marcar. E da liberdade que os jogadores do Atlético tiveram pelos lados. O primeiro gol, o Dudu faz o cruzamento completamente livre. O lateral que apoia bem, ele está totalmente à vontade. Ali é o Roger Guedes que tinha que acompanhar, que é o cara que estava mais do lado esquerdo. Ele não acompanha. E o Yuri Alberto também não faz esse papel. Eu tenho a impressão que esses dois não jogam mais juntos. Vai ter Yuri Alberto, Roger Guedes, a não ser em circunstâncias específicas. Eu preciso fazer um resultado, ter mais um homem no ataque, não estou mais tão preocupado em me defender, e sim agredir. Ele pode ter, mas partindo de um jogo mais equilibrado, mais convencional, eu acho que, pelos sinais que ele deu ontem na entrevista, não deve jogar juntos também, não. É provável que não aconteça. Mas acho que ele tem a parcela de culpa dele também, porque ele que escala, ele que monta a estratégia, ele que tem que observar que certos jogadores também não conseguem executar certas funções. É isso que foi o que eu falei pro Vamp. O jogador não está se aproximando, não está marcando do jeito que ele quer. Ele tem que mudar o time. O time é apático o jogo inteiro, o treinador tem culpa. Pelo jogo, uma convicção que não vai dar certo. Por causa de um jogo, um primeiro tempo, um jogo... Não, eu acho que ele tem uma parcela de responsabilidade, até porque ele pode fazer... você discorda que eles não podem jogar juntos. Você acha que um jogo não dá pra tirar essa conclusão. É um jogo só e você botar por água abaixo as suas ideias? Eu acho que ele pode fazer correções durante o jogo. Ele fez substituições, elas não foram bem sucedidas. Eu acho que todo mundo tem responsabilidade ali, né? Agora, claro que a postura dos jogadores, isso aí o técnico não controla, né? É isso aí. Você põe o cara em campo, o jogador tem uma postura... Que o cara não vai, você fala, vai, faz isso. O cara não faz... Coloca aquele que todo mundo acha que são os melhores. Antes do jogo, qual é a minha escalação? Todo mundo dá palpite em escalação. E muito dificilmente seria uma escalação diferente daquela que o cara colocou. Tem parcela? Claro que tem parcela, mas eu acho mínima a parcela. Ele pode ter a parcela, demorou muito para mexer. Um técnico estrelado pode mexer com 15 minutos. Não tem nada escrito que tem que mexer. Mexer no intervalo, professor. Intervalo. Não, não tem nada escrito que tem que ser no intervalo. O cara com 20 minutos ele pode ter visão, ele deve entender e entende profundamente que não está funcionando. Então poderia ter mexido antes. Mas colocou lá os melhores e os caras foram indolentes, não funcionaram. Quer dizer, então foi uma decepção. Claro que ele é o chefe, então sempre sobra para o chefe, ele tem que ter uma parcela de culpa. Mas eu sempre acredito a grande parcela no sucesso e no fracasso. Professor, nisso que você está falando aí, de substituir no primeiro tempo, no segundo intervalo, não tem um horário. Eu estava vendo o jogo contra o Olímpia, pela Sul-Americana. O Jorginho botou o Léo Pereira e tirou ele com menos de 10 minutos. E ele ontem fez o segundo gol. Golaço. O Jorginho botou ele e falou: não entrou bem, tirou. Ele saiu chorando, num desespero. O Jorginho, não. Tava precisando, tá indo pros pênaltis, você entrou, não tava bem, e eu tinha ganhou nos pênaltis esse jogo. E ontem o Jorginho botou ele fez o gol. Ele fez o gol com 5 minutos no campo, ele fez o gol. Já a gente vai falar aí sobre o empate do Flamengo com o Atlético Paranaense, e aí o Nilson César ontem lembrou do Mauro César. E aí eu vou perguntar pro Nilson sobre essa situação, ou seja, vai ter debate aqui sobre o assunto Filipão, mas antes, lembrando o retrospecto. Atlético Goianiense em todos os seus jogos na Arena Corinthians não levou um gol sequer e ganhou e não perdeu ainda para o Corinthians na casa do Corinthians. Foram 4 jogos. 4 jogos na Arena Corinthians. Corinthians 0, Atlético Goianiense 1. Tá aí o Campeonato Brasileiro de 2017. Corinthians 0, Atlético Goianiense 0. Brasileiro de 2020. Corinthians 0, Atlético Goianiense 1. Brasileiro de 2021 e Corinthians 0, Atlético Goianiense 2, Copa do Brasil de 2021, quando o Corinthians foi eliminado pelo Atlético Goianiense, hein? Eu repito, pra mim vai ser uma vergonha ser eliminado pelo Atlético Goianiense por 2 vezes consecutivas. Eu,
A maioria da mesa discorda. Não, eu não Agora, discordo. eu não acho o Atlético Goianiense adversário para eliminar o Corinthians em 2 Copas do Brasil consecutivas. Você falou que você concorda comigo? Não, eu acho que será uma vergonha. Uma vergonha ser eliminado pelo Atlético dentro de casa. Isso, pra mim, será uma vergonha. Mas o pessoal de Goiás está dizendo o seguinte, que vão eliminar o freguês. Não, isso tudo Sim, bem. É freguês. Mas vamos eliminar o nosso freguês, que não é novidade nenhuma. Essa é outra coisa. O Corinthians Entendeu? ser eliminado no próximo jogo dentro de casa. É verdade que ele está em desvantagem. Freguesão. Tá em desvantagem, mas é uma vergonha. Já foi uma vergonha ontem, eu achei. Porque você tem que analisar antes da bola rolar. As grandes estrelas estão em campo. O grande investimento está em campo. É jogo decisivo. Eu sempre falo que o primeiro jogo é muito importante. Né? Tá aí a prova. Tomou 2 para virar, vai ser um parto. Né? Vai ter que jogar muito. Qualquer um, por mais otimista que seja, tem que reconhecer que vai ter que jogar. Foi dito aqui, vai ter que jogar muito. E nos últimos 2 anos, o Atlético Goianiense em casa, ele faz Só estrago. isso. Ele fez, eu acho que o São Paulo... Eu acho que será uma vergonha. O Corinthians faz estrago na Arena também. Na Arena também. Eu acho que nas últimas 2 temporadas, quando o Diniz estava no São Paulo, aquele jogo que o São Paulo perde pro Atlético Goianiense lá, ali pra mim foi onde o São Paulo não ganhou o título brasileiro. Divisor de águas. Divisor de águas foi naquele jogo ali. Os times do Rio de Janeiro, normalmente quando vai lá, o próprio Flamengo, o próprio Fluminense, o Vasco que tá na primeira divisão, bota tudo, perde lá. Ele faz estrago em casa. E com o Corinthians, como nem falou o Nilson, lá e aqui em São Paulo. O Corinthians é freguês e caderneta do Atlético Goianiense. Estrago. Corintiano, vai pensando em outra competição que Copa do Brasil já era. Pode vir pra Paulista depois desse discurso. Copa do Brasil já Falar aqui era. na Jovem Pan, Pensa em outra competição. Copa do Brasil já era. Devia focar. Esse é o otimismo do corintiano. Esse Mauro, discurso do ele Nilson... Ele antes de começar o jogo, ele falou: eu estou arrepiado e encapetado. Depois do jogo contra o Eu Atlético. estou sentindo que vai ser 2-0 o Corinthians. Escuta, Senão depois do jogo contra o Atlético na Arena, vocês me cobram. Se eu tiver enganado. Fala encapetado. Agora, se o Corinthians ganhar, Problema de quem? dane-se o Atlético. Problema do Atlético. Eu tô me lixando.